Caríssimos irmãos, o grande rei Salomão tinha construído um templo na cidade santa de Jerusalém para aí ser guardada a arca que guardava ela também as tábuas da lei, chamada por isso a Arca da Aliança. E por isso o templo de Jerusalém era para um judeu o sinal da presença de Deus que se manifestava na aliança que realizara, de Deus que continuava presente na vida de Israel. E por isso, quando em 587 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilónia invadiu, destruiu a cidade de Jerusalém e não deixou pedra sobre pedra do templo santo, levando os israelitas deportados para a Babilónia, o atual Iraque, o povo sentiu-se como que abandonado. Sentiu que o Senhor tinha deixado de estar presente, que Deus tinha desistido deles, quando afinal tinha sido Israel que se tinha descuidado na sua relação com Deus e esquecido da presença do Senhor no dia-a-dia da sua vida. Ora, este templo só foi reconstruído 46 anos antes deste episódio do Evangelho que ouvimos agora. Continuava a ser para os judeus a menina dos olhos. E por isso é que a cidade de Jerusalém se chama Cidade Santa, porque ali acreditavam os judeus, se manifestava a presença da glória de Deus. Ora, Jesus, como bom judeu, também ele, como qualquer israelita, peregrina à cidade de Jerusalém e vai ao templo. E no templo depara-se de novo com esse abandono que o povo fazia da sacralidade daquele lugar. A presença de Deus era ocasião para as mais diversas negociatas. E se bem que os animais fossem necessários e era um serviço que se prestava para o culto, tinha deixado de ser um serviço para se tornar numa ocasião de lucro, esquecendo-se da sacralidade daquele lugar, daquele templo. E Jesus toma uma atitude que não estamos habituados. Enche-se de santo zelo e põe fora daquele lugar santo toda aquela gente que, com a sua presença e a sua maneira de pensar e de ser, acabava por desrespeitar a presença do Senhor. Mas todo este episódio é ocasião para algo de muito mais profundo. Os judeus perguntam-lhe: mas que autoridade tens tu para fazer uma coisa destas? Dá-nos um sinal da tua autoridade e do teu poder. E Jesus diz-lhes: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. Naturalmente que eles ficam admirados e devem ter olhado uns para os outros com escárnio e com um certo prazer em responder. Foram precisos 46 anos para levantar este templo e tu o levantas em 3 dias? E Jesus então faz a revelação que é a maior revelação. Jesus falava do templo do seu próprio corpo. Por outras palavras, caríssimos irmãos e amigos, expulsando os animais do templo, ficava-se sem matéria-prima para os sacrifícios, ou seja, o culto antigo passou. Porque a verdadeira presença de Deus já não é um lugar, mas é o seu próprio Filho. Em Jesus se manifesta Deus que nos visita, já não nas tábuas da lei guardadas na Arca da Aliança, mas numa palavra feita carne, nesse verbo, como diz São João, que nos visitou e montou a sua tenda entre nós. A tenda já não é a que caminhava com Israel no deserto, mas é a própria carne do Filho de Deus que se fez homem, assumindo a pobreza da nossa linguagem, para que nós pudéssemos entender com palavras nossas o quanto Deus nos quer e o projeto de salvação que tem para nós. O Senhor Jesus
é a presença de Deus no meio do seu povo. E por isso todos os domingos, quando nos reunimos, o Senhor volta a fazer-se presente e a fazer presente a misericórdia e o amor do Pai. O Senhor já não precisa de casas. Diz-nos São Paulo que quer precisar, isso sim, de edifícios vivos, que o acolham e que sejam no mundo sinal da presença de Deus em Jesus. Cada vez que nos reunimos em Assembleia, somos de facto esta igreja de pedras vivas, na qual o Senhor se torna presente. Porque todos nós, pelo nosso batismo, nos tornamos morada do Espírito Santo. Tornámo-nos presença de Deus. E por isso, saídos da igreja, saídos da Eucaristia, enchidos da presença do nosso Senhor, somos como este rio de que nos falava o profeta Ezequiel, cujas águas saem do templo e se espalham pela cidade de Portimão, aí onde vivemos, aí onde a nossa vida é tecida, para levarmos ao mundo a presença que dá vida daquele que é o nosso único Senhor. Recebemos na Eucaristia e somos enviados para sermos, na vida do dia a dia, templos e sacrários que levam Cristo ao mundo, esse mundo que precisa de luz e de orientação. Somos nós, caríssimos irmãos e amigos, o templo verdadeiro de Deus. E isso deve-nos encher de uma alegria tão grande, sentirmos a misericórdia que Deus tem conosco, de querer habitar em nós e ser em nós presença no mundo. Neste dia, peçamos ao Senhor que nos ajude a termos sempre viva esta consciência de que somos morada da divindade, de que somos lugar onde o Senhor desce, sacrário onde o corpo de Jesus é guardado para não ficar na igreja, mas ser levado à vida do dia a dia. Somos templo do Espírito Santo, desde o dia do nosso batismo. E isso, caríssimos irmãos e amigos, é um desafio, a não deixarmos que se conserve no nosso coração outra coisa que não seja a presença de Deus. Porque Deus não pode estar presente onde existe ressentimento. O Espírito Santo não pode habitar onde existe maldade, onde existe rancor, onde existe ira, onde existe azedume. É necessário limpar o coração para que o Senhor encontre verdadeiramente lugar, possa transformar a nossa vida e, através de nós, chegar à vida de tantos e de tantas. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos ajude a ter sempre a alma liberta, para o poder acolher em cada missa, na palavra e no pão consagrado, para que, habitando em nós, Ele possa ser o nosso divino hóspede, que nos transforma o coração, que nos aquece na frieza da vida e que, através de nós, se torna luz e calor para a nossa casa e para o mundo em que vivemos. Ao Senhor, que sendo tudo, se reduziu a ficar em nós, que sendo omnipotente, quis precisar da nossa contingência, ao Senhor que nos visita e que, apesar do nosso pecado, não nos abandona, ao Senhor que fez em nós sua morada e seu templo, ao Senhor, fundamento da Igreja, que vela por ela e que não a deixa que as portas do inferno prevaleçam contra ela, ao Senhor que nos guarda, que nos conserva e que nos reconstrói quando caímos, ao Senhor, nossa esperança e nossa glória, ao Senhor Jesus, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.